Olá, amante da verdade. Que todos vocês tenham bondade imerecida e paz da parte de Jeová Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Despedaçando Coraitas. O que podemos esperar dessa nova série? Bom, não raros sectários nos acusam de ser passapanistas e bajuladores de homens. Essa série de vídeos servirá como um espelho. Vamos expor quem de fato são os bajuladores de homem. Vamos calar a boca de uma vez por todas desses sectários hipócritas, bajuladores de homem. Essa série de vídeos é muito técnica, então preste muita atenção e, se necessário, assista mais de uma vez. Mas qual é o modus operandi ou as características de sectários apóstatas? Como podemos identificá-los? Vamos ver a resposta na Bíblia. Primeiro, eles possuem falso conhecimento ou falsa erudição. Em 1 Timóteo 6, 20 e 21, Paulo alertou Timóteo contra falsos instrutores, que não faziam parte do verdadeiro canal escolhido por Jeová para alimentar espiritualmente a congregação e que procuravam ser independentes desse canal. Ele precisava se afastar de conversas vãs que violam o que é santo e das contradições do falsamente chamado conhecimento. Para tentar seduzir e enganar os incautos, os sectários fingem possuir grande conhecimento. Colocam-se na posição de eruditos, peritos nas escrituras ou nos idiomas nos quais elas foram escritas. Citam obras acadêmicas, dizem como palavras gregas devem ser traduzidas, etc. Mas quando escrutinado, o conhecimento que elas exibem nos seus argumentos mostra-se contraditório e falso. Eles enganam a si mesmos e a outros, o que os leva a se desviarem da fé. Esse pseudo-conhecimento também leva os sectários a deturpar as Escrituras. Em sua segunda carta, Pedro falou que alguns apóstatas estavam distorcendo as cartas de Paulo para dar base para suas ideias heréticas. O mesmo ocorre hoje. Sectários deturpam propositadamente os verdadeiros ensinamentos inspirados das Escrituras para dar base para seus ensinos apóstatas. A falsa erudição somada com a deturpação das Escrituras resulta no desvio da verdade e a promoção de doutrinas falsas. Como Paulo mencionou na sua carta, tais doutrinas falsas são inspiradas por demônios. Ao incorporarem essas doutrinas falsas à sua fé, os sectários passam a rejeitar o canal escolhido por Deus para dar alimento espiritual. Eles se rebelam e passam a falar de modo ultrajante contra os irmãos que exercem a liderança, assim como Corá. Isso faz deles amaldiçoados e rebeldes contra Jeová. Isso pode ser visto em todos esses textos citados, que incentivamos todos a lerem com muita atenção. Alguns deles serão considerados posteriormente nesta série, e podemos ver nas cartas de Pedro e Judas que o comportamento dos sectários cria divisões na congregação e formações de seitas destrutivas que arruinam a fé de alguns. Judas compara esses apóstatas a rochedos escondidos sob a água. Assim como um rochedo escondido podia fazer um navio naufragar, a influência de sectários apóstatas na congregação pode fazer muitos naufragarem na fé. É como disse certa vez o apologista exterminador do seu eu futuro, que terá algumas participações nessa série. Então é por isso que eu digo, apóstatas são um bando de ignorantes que se juntam para imbecilizar uns aos outros. Eles imbecilizam uns aos outros. Ceder a essa influência pode resultar em destruição. Judas também destacou que sectários bajulam ou admiram personalidades. Geralmente um falso erudito que se torna o líder intelectual da seita. Como Nicolaitas, de Nicolau, e Firulaitas, de Firula. A palavra grega usada por Judas é a mesma usada pelos evangelistas ao descrever a reação de indivíduos que testemunharam o poder divino e a autoridade de Jesus. Então, todo sectário apóstata nutre uma admiração exacerbada por homens. Convido novamente o exterminador a fazer uma breve observação. O apóstata, sabe o que ele é? Nada além de uma pessoa que outrora adorava homens e descobriu que esses homens são errantes. É exatamente isso que é um apóstata. Bom, há outras características que os apóstatas demonstram, mas as mencionadas são suficientes para nossa análise. Mas qual é o antídoto contra a apostasia? Veja o que diz Provérbios 11:9.
Com a boca o apóstata arruína seu próximo, mas pelo conhecimento os justos são salvos. Para blindar nossa fé contra os ataques dos sectários, precisamos nos munir com verdadeira erudição ou conhecimento. Mas precisamos ter cuidado. O conhecimento enche a pessoa de orgulho, disse Paulo. Então, à medida que crescemos em conhecimento, precisamos crescer o dobro em humildade. Dessa forma, o conhecimento não vai se tornar uma pedra de tropeço para nós. Veja também o que diz Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como um fogo, diz Jeová, e como um martelo que despedaça o rochedo? Já vimos que os apóstatas são como rochedos escondidos. O que pode despedaçar tais rochedos? A palavra de Jeová. O manuseio correto da poderosa palavra de Deus vai ser capaz de destruir qualquer argumentação duvidosa, falaciosa e falsa dos sectários. Assim, nessa série de vídeos, vamos usar verdadeira erudição e conhecimento da Bíblia para despedaçar os argumentos apóstatas e calar a boca daqueles que ensinam o que não devem. Por meio dessa série de vídeos, queremos arrancar do fogo da apostasia e da dúvida alguns que foram enlaçados por argumentos sectários. Quanto àqueles a quem iremos refutar, ecoamos as palavras de Jesus em Apocalipse 2:5. Pensem no quanto vocês caíram e arrependam-se. Há alguns sectários a quem gostamos de chamar de coraitas, pois demonstram o mesmo espírito do apóstata Corá. Quais as características da seita coraíta? Em primeiro lugar, são medíocres em erudição e conhecimento bíblico. Gostamos de dizer que eles são desconhecedores profissionais das Escrituras. Desconhecem ensinos básicos e profundos. Eles fingem ser apologistas ou defensores da verdade. Mas, na verdade, são um bando de sectários incompetentes sem originalidade. Os membros desse grupo sectário são bajuladores lambibotas de um falso erudito medíocre, incompetente e desonesto, a quem nos referimos como RF ou firula. Firula é um removido que finge ser erudito. Ele tem usado seu falso conhecimento para defender coisas sórdidas, como casamento transexual e bestialidade dentro da congregação. Por exemplo, se uma mulher se divorcia e casa de novo porque seu marido praticou bestialidade, Fírula defende que a mulher deve ser removida da congregação, mas o marido que praticou bestialidade não. Sem mencionar que ele mentiu para as autoridades norueguesas dizendo que as testemunhas de Jeová são ameaçadas e coagidas a não votarem nas eleições. E esse foi o início de todo o transtorno que está acontecendo na Noruega. O depoimento do Firula levou as autoridades norueguesas a acreditarem que as crianças filhas de testemunhas de Jeová sofrem violência psicológica e controle social negativo, que as testemunhas usam técnicas de controle mental para iludir e controlar as crianças. Essas mentiras foram determinantes para a perda do registro de religião reconhecida pelo governo. Casais de irmãos que estavam noivos foram impedidos de se casarem. Pais que são TJ podem perder a guarda de seus filhos porque, segundo os tribunais, eles praticam violência psicológica contra as crianças. E um bando de incompetentes medíocres acha que a preocupação do CG é com dinheiro. Tenha santa paciência. Continuando, a admiração da seita coraíta pelo Firula é tão grande que beira a firulatria. Não precisam acreditar em nós. Ouçam o próprio porta-voz da seita, o coraíta Barba Loira. Só que o Furuli faz tudo isso com uma classe, irmãos. Eita coisa. Que classe. Eu queria ter essa classe dele. O cara é sensacional, velho. O cara é sensacional. Que elegância pra falar do assunto. É claro que cada pessoa tem seu modo e seu estilo. Eu tenho meu estilo, o Furuli tem o dele, você tem o seu. Mas é uma coisa que é importante a gente sempre tentar moldar o nosso estilo. E o Furuli deixou um exemplo muito legal. E eu tirei isso de exemplo pra mim e eu espero que você tire de exemplo pra você também. Esse sujeito acusar outros de bajular homens é o cúmulo da hipocrisia. Dá pra ver quem são os verdadeiros lambibotas. E notaram o que o coraíta falou? Ele disse que, embora cada um tenha seu estilo, sempre devemos moldar nossa forma de ensinar. E quem ele cita como referência? Jeová? O Cristo? Não. A referência é o Firula. Imaginem se nós falássemos a mesma coisa sobre o CG. Puxa, os irmãos do CG têm uma argumentação elegante. Eles são sensacionais. Devemos moldar nossa forma de ensinar tendo os irmãos do CG como referência.
Se falássemos isso, os coraitas, com certeza, jogariam pedras em nós e nos acusariam de estar bajulando o CG. É muita hipocrisia. Continuando, os coraitas moldaram a forma deles pensar com a do Firula e encaram as opiniões acadêmicas dele como verdade absoluta. 99% dos argumentos coraitas são inspirados por ele. Ele é o bezerro de ouro dessa gente. Eles acham que o Firula devia estar em evidência e ser o garoto propaganda da organização. Essa firulatria, baseada em falsa erudição, levou os coraitas a adotarem crenças falsas. E como resultado, eles se rebelaram contra a liderança que foi designada pelo Espírito Santo. Como são medíocres em erudição, os coraitas copiam e colam os argumentos do Firula, sem ter a mínima noção do que estão ensinando. Eles falam de grego, hebraico e de outros assuntos que eles não dominam e não entendem. Eles se estribam exclusivamente nas opiniões do falso erudito. Eles atacam e caluniam o CG em assuntos que eles não entendem com base na falsa erudição do Firula. E o pior, eles falsificam, manipulam e adulteram dicionários e publicações para atacar o CG. Tudo isso será provado nessa série de vídeos. Fique conosco até o final. Vamos pegar a suposta erudição do Firula e colocá-la no devido lugar. No lixo. Qual será a estrutura desta série? Bom, ela será dividida em 4 episódios. O primeiro é esse que vocês estão assistindo, o Circo dos Medíocres. Vamos ver como os coraitas são incompetentes e desconhecedores profissionais das Escrituras. O segundo episódio é o Circo dos Deturpadores. Vamos ver como o Firula e seus bajuladores coraitas manipularam obras acadêmicas para enganar sua audiência e para tentar desqualificar os irmãos que exercem a liderança da organização. O terceiro episódio é o Circo dos Caluniadores. Vamos ver como os irmãos que exercem a liderança foram caluniados pelos coraitas. O quarto e último episódio é o Circo dos Hereges. Faremos uma análise detalhada do que é heresia e apostasia na Bíblia e daremos algumas exortações finais. Sem mais delongas, vamos adentrar no primeiro episódio, o Circo dos Medíocres. Será que os coraitas têm competência para ensinar algo da Bíblia? Veremos a seguir que a resposta é um estrondoso não. Vamos ver o nível de argumentação deles em alguns assuntos e depois vamos usar verdadeira erudição e conhecimento da Bíblia para despedaçar tais argumentos. Vamos começar vendo como eles erram ao falar sobre o critério para determinar quem deve ser desassociado ou removido da congregação. Segundo os coraitas, a Bíblia não fala de ações que podem resultar em remoção, mas de personalidades que devem ser expulsas. Voltando para a lista de Paulo, percebemos que Paulo não cita ações que conduzem à desassociação, mas personalidades que devem ser expulsas da congregação. E claro, isso nada mais é do que um Ctrl-C e Ctrl-V dos argumentos do pseudo-erudito, conforme a imagem mostra. Segundo eles, não é aquilo que a pessoa fez uma ou duas vezes, mas aquilo que a pessoa se tornou que deve ser base para sua remoção. E isso também foi copiado do Firula, conforme mostra a imagem. O coraíta Barba Loira afirma que se uma pessoa fornica uma ou duas vezes, ainda não é fornicador. Ele diz isso com base no fato de que as palavras usadas por Paulo são nomen agentis. Existe uma grande diferença entre fazer algo e ser algo. Quando uma pessoa se torna conhecida por aquilo que ela faz, então ela se torna aquilo que ela faz. Isso é chamado na linguística de nomen agentis. Um fornicador não é uma pessoa que teve relações sexuais uma vez com alguém, conforme é visto pela palavra grega pornos e as outras palavras que também são nomen agentis. Agora adivinhem, de onde eles tiraram esse argumento? Se você respondeu do Firula, você acertou. Segundo os coraitas, não é alguém que cometeu fornicação que deve ser desassociado, mas o fornicador, quem vive em fornicação. Assim, não é alguém que cometeu fornicação que deve ser desassociado, mas o fornicador. Isso é, uma pessoa que vive em fornicação. Isso também foi copiado do Firula. Assim percebemos que simplesmente todos os argumentos dos coraitas foram tirados do minha amada perversão. Isso aqui ele pegou do professor dele. Eu vou provar, tá? E nem sequer discriminou.
Toma vergonha na sua cara. Isso é plágio. Isso aqui é plágio. Ficou evidente quem são os verdadeiros lambibotas de homem. Será que a erudição do Firula que é copiada pelos coraitas está correta? Claro que não. Vamos usar verdadeira erudição somada com o manuseio correto da palavra de Deus para despedaçar esse circo de medíocres. Vimos que eles criam uma diferença entre cometer fornicação e ser um fornicador. Quem cometeu fornicação não é fornicador. Poderíamos refutar esse argumento estúpido com apenas uma pergunta. Quem cometeu um pecado é pecador? Sim ou não? Pelo amor de Deus, né? Vamos ver como os léxicos definem um pornos ou fornicador. O respeitado léxico BDAG define pornos como aquele que pratica imoralidade sexual. O léxico de Tyre define pornos universalmente como um homem que se entrega a relações sexuais ilícitas. Já o dicionário exegético do Novo Testamento de Baal Schneider define pornos como pessoa que comete imoralidade sexual. Assim, enquanto os coraitas, confiando na erudição do Firula, fizeram uma distinção entre cometer fornicação e ser um fornicador, os dicionários feitos por verdadeiros eruditos não fazem nenhuma distinção. Um fornicador é aquele que comete fornicação. O erro do pseudo-erudito e dos apologistas e imunes à inteligência está no entendimento deles quanto aos substantivos nomen agentes. O dicionário de Oxford define nomen agentes como um substantivo que se refere a uma pessoa ou coisa que realiza uma ação. Veja alguns exemplos de substantivos nomen agentes. O substantivo pecador, no grego hamartolos, se refere a uma pessoa que realiza o quê? Pecado, no grego hamartia. O substantivo adúltero, no grego moikos, se refere a uma pessoa que realiza o quê? Adultério, no grego moikeia. O substantivo fornicador, no grego pornos, se refere a uma pessoa que realiza o quê? Fornicação, no grego porneia. E o substantivo idólatra, no grego eidololatris, se refere a uma pessoa que realiza o quê? Idolatria, no grego eidololatria. No entanto, na cabeça do RF e seus lambibotas, um substantivo nomen agentes não pode ser aplicado a alguém que realizou a ação apenas uma vez. Para ele, só pode ser aplicado se a pessoa tem o hábito de realizar tal ação. Praticar uma vez ainda não é hábito. Logo, segundo o raciocínio brilhante dos coraitas e do seu bezerro de ouro, quem peca uma só vez não é pecador. Quem adultera uma só vez não é adúltero. Quem fornica uma só vez não é fornicador. Quem pratica idolatria uma só vez não é idólatra. Nem é preciso dizer o quão estúpido é esse argumento. Nenhuma obra acadêmica dá essa definição de nomen agentes. Vamos refutar essa bobagem mostrando que um substantivo nomen agentes pode ser aplicado a quem pratica a ação apenas uma vez. Pense no caso do pecador. Jesus, um homem perfeito sem pecado, foi tentado 3 vezes. Se Jesus tivesse adorado a Satanás apenas aquela vez, ele teria se tornado um pecador? A resposta é óbvia. Claro que sim. Mas o argumento dos coraitas implica em dizer que não, Jesus não seria um pecador. Podemos pensar também no caso de Adão. Em que momento Adão se tornou um pecador? Será que foi só depois dele pecar várias vezes? Não. Bastou ele cometer o pecado uma só vez para se tornar um pecador. Veja também o caso do idólatra. Segundo a inerrante palavra inspirada de Jeová Deus, quantas vezes uma pessoa precisa praticar idolatria para se tornar um idólatra? A resposta está em 1 Coríntios 10:7. Não se tornem idólatras como alguns deles se tornaram, assim como está escrito: o povo se sentou para comer e beber, então se levantaram para se divertir. A adoração ao bezerro de ouro foi um único ato de idolatria. Com esse único ato, Paulo disse que os israelitas se tornaram idólatras. Então, observando os casos do pecador e do idólatra, fica claro que o entendimento do Firula e seus adoradores está completamente errado. Nomen agentes é simplesmente um substantivo que se refere a uma pessoa ou coisa que realiza uma ação. A quantidade de vezes que a ação é praticada não importa. Pode ser aplicado mesmo que a ação seja praticada uma só vez. Olhem agora a arrogância e prepotência do pseudo-erudito. Se você alega que uma pessoa que comete idolatria uma vez
é um eidololatres, você mostra que não entende a força das palavras gregas. Ele também diz: quando os membros do corpo governante aplicam substantivos, nomem agentes a ações únicas que são feitas uma ou algumas vezes, eles estão abusando da palavra de Deus. Paulo disse que quem comete idolatria uma vez é um eidololatres e aplicou os substantivos nomem agentes a ações únicas que são feitas uma vez. Logo, de acordo com o mentor intelectual da seita coraíta, o apóstolo inspirado Paulo abusou da palavra de Deus e não sabe grego. Para os sectários, o entendimento do firula está acima do entendimento dos apóstolos inspirados. É por essas e outras que afirmamos que os coraítas são um bando de firólatras lambibotas. Vamos agora ver na Bíblia qual é o verdadeiro critério para remover alguém da congregação. Segundo a palavra de Jeová, deve ser removido da congregação aquele que comete pecados graves e não se arrepende. Isso está claro em 2 Coríntios 12, 21 ao 13:2. Talvez, quando eu for novamente, meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu tenha de chorar por muitos que anteriormente pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da conduta insolente que praticaram. Esta é a terceira vez que estou para ir visitá-los. Toda questão deve ficar estabelecida com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Embora eu esteja ausente agora, é como se eu estivesse presente pela segunda vez, e eu previno os que pecaram no passado, e a todos os outros, que não os pouparei se eu for aí outra vez. Podemos perceber que Paulo estava preocupado com o que estava acontecendo na congregação de Corinto. Alguns estavam cometendo pecados graves como imoralidade e não estavam arrependidos. O que Paulo faria com tais pessoas? Paulo diz que não vai poupá-las, ou seja, ele irá removê-las da congregação. Que essa é uma referência à desassociação fica claro pelo fato dele ter citado o requisito das 2 ou 3 testemunhas. Ellicott, na sua obra Ellicott's Commentary for English Readers, diz que o que Paulo tem em vista é obviamente passar uma sentença da natureza de uma excomunhão sobre os ofensores, entregando-os a Satanás. Outros eruditos dizem o mesmo. Assim, a conclusão é que Paulo diz que vai remover da congregação quem cometeu pecados graves, como fornicação, e não se arrependeu. O corpo governante segue o exemplo de Paulo. Assim como Paulo disse que ia remover quem tinha cometido pecados graves e não tinha se arrependido, o CG diz que quem comete um pecado grave e não se arrepende deve ser removido da congregação. Esse sempre foi o critério e continua vigente mesmo com os ajustes recentes. Em nenhum lugar Paulo falou sobre quantidade mínima de vezes que o pecado foi praticado. O critério não é quantidade, o critério é arrependimento. Mas é importante fazer uma observação para não confundir os irmãos. A natureza de alguns pecados graves difere da de outros. Por exemplo, fornicação e idolatria são ações, e esses pecados graves podem ser consumados num único ato. Assim, uma pessoa que os pratica apenas uma vez pode ser removido caso não se arrependa. O pecado da ganância, conforme será explanado daqui a pouco, é diferente. Talvez não seja consumado num único ato. A ganância não é uma ação em si, como fornicação. Ela se mostra no proceder. Podemos citar também o pecado da promoção de seita. Paulo disse que o homem herege, promotor de ensinos falsos, deve ser advertido algumas vezes antes de por fim ser removido, caso não se arrependa. O pecado não é consumado numa ação só. É um curso ou proceder herético. Então, a natureza dos pecados graves difere entre si. Uns são consumados num único ato. Outros só se tornam pecados graves quando se tornam um proceder. O corpo governante reconhece isso nas orientações que dão aos anciãos. Assim, vimos como o firula e seus coraítas, lambibotas, se mostraram medíocres e incompetentes ao falar sobre quem deve ser removido da congregação. Outra façanha do circo dos medíocres diz respeito a 2 palavras que o CG define como pecados de remoção: a catarsia ou impureza e a célgia ou conduta insolente. O coraíta barba loira diz que essas palavras não se referem a pecados de remoção. A palavra grega akatarsia
que significa impureza, não é descrita na Bíblia em parte alguma como pecado de desassociação. A conduta desenfreada, ou a palavra grega asélgia, melhor dizendo, não é apresentada na Bíblia como pecado de desassociação. Diz que impureza não é uma ação, e sim um estado que uma pessoa fica depois do pecado. Então note que a impureza não é uma ação, ela é um estado. Impureza é o estado no qual você se encontra após cometer pecados sérios. E que a asélgia não é uma ação, e sim um desejo. É insolência apenas em sentido sexual. É que a palavra asélgia não se refere a uma ação específica. A lascívia, ou libidinagem, não é uma ação específica. Lascívia, que é a tradução de asélgia, se refere primeiramente a um desejo. A asélgia está relacionada com a sexualidade e somente em relação a isso, a conduta sexual. Essa insolência que aparece aqui não é insolência em tudo, é insolência na questão sexual. Não precisamos nem mencionar de onde ele tirou esses argumentos. Um copia e cola de quem ele idolatra. Vamos refutar essas bobagens. Já falamos que a erudição do firula é sinônima de lixo. Vamos provar que a catarsia e a asélgia podem ser praticadas. No texto que lemos de 2 Coríntios 12, Paulo diz que alguns não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da conduta insolente que praticaram. O verbo praticar, prasso, em grego, foi aplicado aos 3 substantivos, a catarsia, porneia e asélgia. Em Efésios 4:19, Paulo disse que algumas pessoas das nações praticavam com ganância todo tipo de impureza, ou acatarsia. Aqui ele usou a palavra grega ergasia. Vamos recorrer aos léxicos para entendermos melhor as palavras usadas por Paulo. BDAG define prasso como realizar algo por meio de atividade e define ergasia como envolvimento em alguma atividade ou comportamento com interesse sustentado, prática, busca. Assim, ambas as palavras são usadas quando uma ação ou prática está envolvida. Voltando aos textos, vemos que prasso foi aplicado à acatarsia e à asélgia, e que ergasia foi aplicada à catarsia. Logo nesses textos, impureza não é um estado, mas uma prática. E a asélgia não é um desejo, e sim uma prática. Mais uma vez, a Bíblia despedaça o falso conhecimento do circo dos medíocres. E é evidente à base de 2 Coríntios 12:21 que a catarsia e a asélgia são pecados de remoção. Paulo diz que vai remover da congregação quem praticou impureza e conduta insolente e não se arrependeu. Logo, são sim pecados de remoção. Esse é um dos textos que o corpo governante cita como base para definir essas palavras, como pecados de remoção. Agora vamos provar que a asélgia não é insolência apenas em sentido sexual. A revista A Sentinela, de 1º de maio de 1974, nos mostra que o CG realizou um estudo profundo sobre a asélgia, tanto na Bíblia como também nos antigos escritos seculares gregos. A conclusão foi que a asélgia não se limita a atos de imoralidade sexual, mas também descreve atos que indicam uma atitude descarada, revelando desrespeito, desconsideração ou mesmo desprezo por normas, leis e autoridade. Podemos confirmar o que foi dito pelo corpo governante, vendo como Flávio Joséfo, historiador judeu contemporâneo de Paulo, usou a palavra asélgia. Ele usou asélgia 3 vezes para falar de insolência em sentido não sexual. Vejamos. Em Antiguidades Judaicas 451, ele usou asélgia para falar de impudência de linguagem. Aqui, a insolência nada tem a ver com sentido sexual. O sentido de asélgia aqui é de uma linguagem insolente e desrespeitosa. Em Antiguidades Judaicas 8:318, Joséfo faz referência à ocasião onde Jezabel teria construído um altar para Baal em Israel. Joséfo classificou essa atitude como insolente ou licenciosa, uma atitude descarada. Novamente, insolência aqui não foi sexual. Em Antiguidades Judaicas 20, 108 e 112, Joséfo faz referência a uma ocasião durante uma festividade judaica, onde um soldado romano no templo teria mostrado suas partes íntimas para insultar os judeus. Tal atitude foi impudente, sem pudor ou insolente. Embora envolva órgão genital,
nada teve a ver com desejo sexual descomedido. A atitude do soldado foi de flagrante desrespeito para os judeus. Para despedaçar de vez o argumento coraíta, o Dicionário Teológico do Novo Testamento, o TDNT, diz claramente que a sélgia não se refere apenas à impureza sexual. A sélgia está relacionada com a sexualidade e somente em relação a isso. E somente em relação a isso. E somente em relação a isso. Assim, fica claro que a sélgia, na maioria das vezes, pode sim se referir a questões sexuais, mas nem sempre é insolência em sentido sexual. A sélgia revela uma atitude descarada e desrespeitosa, tanto nas escrituras como fora delas. Os coraitas mais uma vez expõem seu amadorismo ao falar sobre outro pecado de remoção, a ganância. Esse é o pilar da nossa refutação em toda esta série e será bem explorado nos próximos 2 vídeos. Ganância é a tradução da palavra grega pleonexia. O estudo perspicaz diz que a palavra grega pleonexia significa literalmente desejo de ter mais, e é usada na Bíblia para denotar ganância e cobiça. 1 Coríntios 5:11 nos mostra que esse é um pecado de remoção. O ganancioso, aquele que tem o desejo insaciável de ter mais, deve ser removido da congregação. O que os coraitas falam sobre ganância? Dizem que ganância e cobiça não são sinônimos. Porque a ambição, a cobiça e a ganância, além de esses termos não serem sinônimos, E que os anciãos não podem remover ninguém por causa de sentimentos, apenas por conduta. são termos que têm a ver com os sentimentos. E eu não posso desassociar ninguém pelos seus sentimentos. Eu não posso julgar os sentimentos de alguém. E com base nos sentimentos da pessoa, ela será desassociada. Não, isso não pode acontecer. A congregação só pode julgar nossa conduta, não nossos sentimentos. A essa altura do campeonato, você já deve saber que ele tirou esses argumentos do RF. Vamos refutar essa bobagem. Para começar, o dicionário online de sinônimos diz que ambição e cobiça são sinônimos de ganância. O site Infopédia também lista ambição e cobiça como sinônimos de ganância. Por fim, o dicionário online de português também diz que ambição e cobiça são sinônimos de ganância. Porque a ambição, a cobiça e a ganância, além desses termos não serem sinônimos, além desses termos não serem sinônimos, além desses termos não serem sinônimos, Ai, que burro, dá 0 pra ele. Sem comentários. Eles replicaram a ideia do Firula sem sequer conferir num dicionário antes. Firula diz que o CG confunde cobiça com ganância e que as palavras inglesas covetousness, cobiça, greed, ganância, não são sinônimas. Enquanto isso, o Merriam-Webster, o dicionário de inglês mais confiável no mundo, diz que um dos sinônimos de ganância, greed, é cobiça, covetousness. O dicionário de Cambridge diz a mesma coisa. É como disse o exterminador, um apóstata imbeciliza o outro. Agora vamos discutir algo interessante. A ganância é um desejo insaciável de ter mais. Ninguém consegue ler mentes e saber os sentimentos de alguém. Assim, como os anciãos julgam um pecado que envolve sentimentos? O livro Estudo Perspicaz nos dá a resposta. Veja o que o livro fala sobre o pecado da ganância. A ganância se manifestará em algum ato patente que revelará o desejo errado ou descomedido da pessoa. O escritor bíblico Tiago nos diz que o desejo errado, quando se torna fértil, dá à luz o pecado. O ganancioso, portanto, pode ser identificado pelas suas ações. Ações revelam desejos e sentimentos. Essa é uma verdade básica da Bíblia, encontrada em Tiago 1, 14 e 15. Assim se dá com a ganância. Uma pessoa demonstra que tem um desejo insaciável por mais, através de suas ações. E essas ações são discerníveis. A ganância se torna evidente no proceder da pessoa. Veja o que Joséfo mencionou na sua obra Guerra dos Judeus, 7:256. Agora, isso não era, na realidade, nada mais do que um pretexto e um disfarce para a barbárie que eles usavam, e para esconder sua própria avareza que eles depois tornaram evidente por suas próprias ações. A avareza ou ganância, pleonexia no grego, dessas pessoas referidas aqui, se tornou evidente através de suas ações.
Então podemos confirmar claramente o que o corpo governante disse. A ganância é um desejo descomedido que a pessoa manifesta por meio de suas ações. Então, como os anciãos podem julgar o pecado da ganância uma vez que eles não podem ler mentes? O proceder ou as ações de alguém indicarão se ele é ou não ganancioso. Se continuar nesse proceder sem arrependimento, deverá ser removido da congregação. Veja o que diz o estudo perspicaz. A ganância pode manifestar-se no amor ao dinheiro, no desejo de poder ou lucro, ou na voracidade por alimento e bebida, sexo ou outras coisas materiais. Então, os anciãos não precisam ler os pensamentos de ninguém. Eles avaliam o proceder ou conduta dessas pessoas, e a conduta revela os sentimentos e desejos. Para ficar claro que ações revelam sentimentos, vamos ver alguns exemplos bíblicos. Em 2 Coríntios 12 e 20, Paulo menciona algumas características que ele temia encontrar entre os irmãos da congregação de Corinto. Dentre as coisas mencionadas por ele estão inveja, ira e orgulho. 3 sentimentos. Como Paulo ficaria sabendo se havia inveja, ira e orgulho entre os irmãos? Nada indica que Paulo ia milagrosamente ler os corações dessas pessoas. Na verdade, esses sentimentos ficariam evidentes nas ações dessas pessoas. Por esse motivo, a TNM traduziu como acessos de ira e demonstrações de orgulho. Assim, a Bíblia confirma que ações revelam sentimentos. Que os anciãos estão autorizados a avaliar sentimentos fica claro no verso 21. Nós já vimos que o critério a ser levado em conta pelos anciãos para remover ou não alguém da congregação é o arrependimento. Aqui, Paulo usou a palavra grega metanoel, BDAG, define essa palavra como mudar de ideia, sentir remorso, arrepender-se, converter-se. Quando um irmão comete um pecado grave, os anciãos precisam avaliar se ele está arrependido ou não. Como os anciãos vão saber se um irmão que pecou mudou de ideia, sente remorso e está arrependido? Eles não conseguem ler mentes. A resposta está em Atos 26, 20. O arrependimento se torna evidente por meio de ações. Provérbios 25 também diz que os pensamentos do coração de um homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento os puxa para fora. Assim, observando as palavras e ações de alguém, os anciãos conseguem discernir se ele está ou não arrependido. Uma última prova de que os anciãos estão autorizados a avaliar sentimentos está no caso de homicidas não intencionais no Israel antigo. Lembre-se que, embora não vivamos debaixo da lei mosaica, os princípios por trás dela ainda são válidos para a congregação cristã. Quando Paulo disse, removam do seu meio a pessoa má, ele estava citando um princípio da lei mosaica. No antigo Israel, quando uma pessoa matava outra sem querer, ela tinha que apresentar seu caso diante dos anciãos, no portão de uma das cidades de refúgio. Eles tinham que receber bem a pessoa. Um tempo depois, ela era levada até os anciãos da cidade onde tinha acontecido o assassinato. Os anciãos daquela cidade julgavam o caso. O que estava envolvido nesse julgamento? A Bíblia diz, se a pessoa morreu porque ele a empurrou com ódio ou lançou algo contra ela com má intenção, ou se com ódio golpeou a pessoa com a mão e ela morreu, ele sem falta será morto. É assassino. O vingador do sangue matará o assassino quando o encontrar. Mas se foi sem querer e sem ódio que ele empurrou a pessoa ou lançou um objeto contra ela, sem má intenção, ou se ele, sem vê-la, deixou cair sobre ela uma pedra, embora não fosse inimigo dela, nem procurasse prejudicá-la, e ela morreu, então a Assembleia deve julgar entre ele e o vingador do sangue, de acordo com essas instruções. Lendo esses versículos, o que determinaria se alguém que alegasse ser um homicida não intencional iria ser condenado ou absolvido? Um sentimento. Os anciãos precisavam determinar qual era o sentimento da pessoa durante o homicídio para poder decidir se iam ou não remover a pessoa da congregação de Israel. Se golpeou a pessoa sem ter sentido ódio antes, a pessoa seria absolvida. Se golpeou a pessoa tendo sentido ódio antes, a pessoa seria condenada. Mas como os anciãos iam determinar isso? Usando Urim e Tumim? Teriam eles dons milagrosos de ler sentimentos? Não. Eles iam analisar as evidências.
As palavras da pessoa, bem como suas ações prévias e posteriores ao fato. Iam analisar se havia rixa entre a vítima e o acusado, dentre outros. Assim, enquanto os medíocres sectários falam que não se pode remover ninguém por sentimentos, a Bíblia nos mostra o contrário. Tudo o que o CG definiu nas publicações sobre o pecado de ganância está plenamente certo. Desse modo, chegamos ao fim do primeiro episódio. O circo dos medíocres. Vimos que os coraitas erraram simplesmente em tudo. Erraram quanto ao critério de remoção da congregação. Erraram quanto à impureza e conduta insolente. Erraram quanto ao pecado de ganância. Eles não têm competência nenhuma para ensinar a Bíblia. Só sabem copiar e colar a falsa erudição do firula, de quem eles lambem as botas. Foram completamente imbecilizados por ele. Daí nós lhe perguntamos: você tem certeza que prefere ser mais um dos imbecilizados pelo circo dos medíocres? A decisão é sua. Vamos finalizar esse episódio com mais uma excelente fala do exterminador. O grande erro daquele que cai na apostasia é saber o suficiente para achar que está certo, mas não saber o suficiente para perceber que está errado.